Glória a Deus! Aleluias! Mais uma vez juntos aqui reunidos para a glória do Senhor. Temos um propósito, apresentar diante do Senhor aquilo que de melhor temos hoje. E também receber dele, está no mesmo propósito. É como se fosse o verso e o reverso desta moeda. E receber dele aquilo que ele tem reservado para nós. E o que ele tem reservado para nós, eu digo para você em alto e bom som. É perfeito, é agradável e é bom. Porque de tudo que expressa a vontade de Deus para nós, para mim e para você, ele tem esse conteúdo tríplice de ser bom, de ser agradável, de ser perfeito. E é esta porção que eu quero declarar sobre a tua vida agora. Que seja assim sobre a tua vida, que seja assim sobre a tua casa, que seja assim sobre os teus negócios, que seja assim sobre os teus sentimentos, sobre a tua alma, sobre as tuas emoções, que sejam marcados nesse tempo, um tempo de vitória, um tempo de bênção sobre você. E que tudo o que o grande Deus, o Deus eterno, Adonai, o Deus misericordioso, tem para você, se cumpra fielmente, se cumpra de forma completa sobre a tua vida a partir desse instante, em o nome do Senhor Yeshua HaMashiach, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias! Eu quero, querido, querida, como é nosso costume, dedicar esse tempo, dedicar esse momento diante do Senhor, diante do altar da graça dele, diante do altar da misericórdia. Eu quero que esse tempo seja como um sacrifício nosso, um sacrifício meu, um sacrifício seu. Depois deste louvor gostoso que nos atiça o coração, atiça a alma para louvar ao Senhor, estar diante dele, eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor venha sobre nós, se manifeste sobre nós. E eu faço assim. Meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O tempo que estivermos aqui, Pai, neste culto, nesse tempo online, embora os nossos corpos estejam separados fisicamente por causa desse tempo de quarentena, mas o nosso espírito está unido, estamos irmanados debaixo da unção do Senhor. Que o teu espírito tenha plena liberdade de operar, de trabalhar sobre cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está me ouvindo agora, está participando agora de forma online. Que a graça do Senhor se manifeste sobre ele, que a graça do Senhor se manifeste sobre ela, que traga alegria, traga paz, traga contentamento. Onde houver tristeza, onde houver desânimo, onde houver dúvida, pela ação e pelo poder do teu Espírito agora, Pai eterno, sejam tiradas todas as dúvidas, todas as inquietações, tudo aquilo que de alguma maneira afeta, mancha a alma do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga. Não haja nada que possa manchar, empanar o brilho da glória do Senhor sobre ele. Não haja nada agora que possa subtrair o reflexo do sol, da justiça sobre a vida dessa minha querida agora, dessa minha irmã agora. Mas que em tudo haja uma liberação de graça, uma liberação de poder, uma liberação de misericórdia. Pai, onde houver qualquer forma de desânimo, onde houver qualquer manifestação de indisposição, seja espiritual, seja emocional ou seja física, sejam repreendidos agora, que haja vigor renovado do Senhor, que assim como diz a tua palavra lá através do profeta Isaías, eu declaro sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã agora. O lugar em que ele esteja pisando agora, se for um lugar de deserto, que esse deserto seja transformado em jardim de delícia. Se houver areia ardente, que seja transformada agora em rio de águas cristalinas. Que não haja sedentos a não ser sedentos pela tua palavra, mas que não haja necessidade alguma manifesta, mas que cada uma das necessidades manifestas, expostas, sentidas, vivenciadas pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs agora, Pai, em nome de Jesus, sejam cada uma delas supridas agora, supridas em nome de Jesus. Porque o Senhor diz, eis que eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, tu és meu, eu caminho contigo, eu suprirei cada uma das tuas necessidades, eu andarei contigo e te suprirei. As águas profundas
não vão te afogar, e nem as chamas ardentes vão arder em ti, porque eu, o Senhor, estarei contigo e te livrarei. Querido, fica com esta palavra profética que foi escrita, foi transmitida a nós através do profeta Isaías, e eu tomo propriedade dela agora, eu tomo posse dela agora, eu tomo a autoridade nesta palavra e libero sobre você, e que as bênçãos do Senhor se manifestem de forma tremenda, maravilhosa, e você tenha um novo tempo, que as coisas novas que o Senhor está fazendo sejam refletidas sobre você, e você possa vivenciar cada uma delas agora, na força, no vigor do Senhor. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vindo, minha querida. Antes de ler o texto, eu quero compartilhar algo com você. Estou muito feliz. Esses dias eu fui informado de que algumas pessoas que nem fazem parte da nossa comunidade, a comunidade apostólica Monte Sião, essas pessoas estão nos acompanhando, estão assistindo, estão sendo renovados no poder da palavra do Senhor, estão sendo reafirmados em posicionamento, são desafiados na fé, e eu quero que você continue orando. Você que é da comunidade, continue orando por essas pessoas. Não se esqueça que o alcance, o nosso alcance, o alcance da palavra do Senhor, através dos vídeos, através das nossas ministrações online, tem sido grandes, tem sido abençoadas, tem sido abençoadoras. Eu quero que você continue orando por isso. Eu quero que os levitas que operam na área do louvor cantem e se expressem de forma sempre mais forte, mais proféticos diante do Senhor, porque é uma infinidade de corações, alma e espírito que estão sendo alcançados através dos louvores, através das mensagens cantadas. Eu quero que os meus companheiros intercessores continuem se dobrando diante do Senhor, continue entrando na brecha, se colocando na brecha do muro por essa cidade, por esse país, também pela nossa comunidade, pelos diversos ministérios, porque assim diz o Senhor, que eu procurei entre eles, lá em Ezequiel, né? Procurei entre eles uma pessoa que estivesse na brecha. E como ele não encontrou naquele momento, naquela oportunidade, ele diz que foi liberada uma maldição sobre a terra. Então que a maldição seja parada, lá fora, lá distante. Se alguma coisa vier, que como uma nuvem se aproxima, ela seja refugada também pela ação da tua oração, meu irmão, meu querido companheiro intercessor. E que haja manifestação de paz, haja manifestação de alegria quando nós estamos aqui transmitindo a palavra, transmitindo as canções, e a sua voz como intercessor está entrando no nosso mesmo espaço e está fazendo uma grande força, colando no coração do Pai e se espraiando como uma nuvem que traz chuva boa, chuva agradável sobre a terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, a palavra que eu tenho hoje para trazer para você é uma palavra muito forte, é uma palavra eu posso usar um termo que é muito meu, muito humano, muito emocional, tremendamente desafiadora. Eu estou sendo desafiado nesta palavra. E para mim tem mais sentido, tem mais gosto transmitir uma palavra assim, do que transmitir, como eu já tenho dito algumas vezes, quando pessoa A que fala e eu escuto, que são discursos, são reflexões teológicas. Eu quero pensar com você de uma forma muito prática sobre um desafio na vida daquele que foi chamado o pai da fé, pai do povo judeu, pai dos israelitas, Abraão. Esse homem maravilhoso diante de Deus. E eu quero começar tentando desmistificar alguns conceitos. Abraão não era super. Abraão não era o super Abraão. Não era o Abraão Man. Ele é o cara. Não, ele é o homem. Não. Abraão era um homem como eu e você, de carne e osso, sujeito a todo tipo de aflição, sujeito a todo tipo de tentação, sujeito a todo tipo de situações contrárias. Mas a história de Abraão é uma história maravilhosa, tremenda, desafiadora para mim e para você. Nós poderíamos fazer uma série de estudos só sobre Abraão. E com certeza eu ainda vou ter uma série de ensinos sobre Abraão. Fora ou dentro, não sei, da escola de líderes, não sei. Mas o personagem Abraão,
que é um personagem histórico. Ele é mencionado como referência no Antigo Testamento e também é mencionado no Novo Testamento. Na Antiga Aliança e também na Nova Aliança, ele é mencionado como um ser real, um ser histórico, que participou de carne e osso na nossa história, na história da humanidade, e tem um papel decisivo na formação da nossa fé, da nossa estrutura espiritual. Abraão é a base, Abraão é o alicerce, Abraão é o segmento. O próprio Senhor Yeshua HaMashiach, o próprio Senhor Jesus fez referência a Abraão como um elemento de fé importante, de fundamento, como pai de uma nação, pai de um povo que é chamado o povo da fé. Nós somos parte do povo da fé. Nós somos parte do povo da fé, o povo da esperança. A fé que nós expressamos hoje, baseado nas Escrituras Sagradas, passa pela história de Abraão. E eu quero destacar apenas uma das 10 provas que Abraão passou. Se eu fosse falar sobre Abraão, acompanhando os aspectos proféticos e históricos de Abraão, nós temos 10 provas. Os antigos sábios judeus, os rabinos mais proeminentes que escreveram sobre Abraão, são unânimes em apontar que a história de Abraão é dividida em 10 partes. São 10 provas de fé. Cada uma das provas mais significativas, mais profundas, mais desafiadoras que outra. Assim tem sido a história de Abraão. Nós não falamos muito sobre isso. Aliás, nós sequer falamos dessas 10 provas. E por alguma razão eu quero falar com você não sobre a primeira prova, mas eu quero falar exatamente sobre a última prova. Não a prova dos 9. Eu vou falar sobre a 10ª prova. E ela está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 22. Eu quero apenas destacar. Não, eu vou ler para você. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou ler o texto. E eu vou ler, na Torá. Naquela que está disponível para nós, do hebraico para o português. E eu quero ler com você essa porção. Gênesis capítulo 22. E por que hoje eu faço questão de ler nesta versão? Porque ela tem alguns termos que nos ajudam a compreender melhor certo sentido de expressões. De uma maneira muito simples, se você não prestar muita atenção, você vai dizer que o texto é o mesmo, porque ele é muito parecido com o nosso texto em português. O nosso texto revisado, por exemplo, Almeida, revista atualizada ou corrigida, é muito próximo dele. Então não tem nenhuma novidade em termos de vocabulário contemporâneo, não, mas certos sentidos dessa leitura, certas expressões que vai nos fazer entender melhor essa narrativa. E claro que eu estou falando de uma narrativa muito proeminente, muito destacada nas verdades bíblicas da fé, nos fundamentos da fé cristã. E então no capítulo 22 de Gênesis está escrito assim: depois destas palavras, Deus, estou traduzindo para você como Deus, Elohim, o Criador. E foi depois dessas palavras que Deus experimentou a Abraão. Ele disse: Abraão, e este lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma, rogo teu filho. Presta atenção, toma, rogo. Já tem uma grande diferença aqui. Deus não impôs, Deus não mandou, Deus pediu. E essa é a versão original do texto. Deus pediu. Talvez eu fale no decorrer dessa reflexão porque Deus pediu e não Deus mandou. Deus pediu. Toma teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, a Isaque. Presta atenção, eu tenho falado ao longo desse tempo que Deus é Deus de propósitos, Deus é Deus de processos, Deus é Deus de plano. Deus não queria qualquer um. Abraão tinha 2 filhos. Ele tinha Ismael e tinha Isaque. E ele pede: rogo-te teu único filho, aquele a quem amas, é Isaque. Ele pontua, ele não quer, ele quer Isaque. E vai-te à terra de Moriá. Ele não disse vai ao monte de, ele disse vai à terra de Moriá.
e oferece-o ali como oferta de elevação. Vou repetir, oferece-o ali como oferta de elevação, sobre um dos montes que eu te direi. Madrugou Abraão pela manhã, aguardou o seu jumento e tomou seus 2 moços com ele e a Isaque, seu filho, e partiu a lenha para a oferta de elevação. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. No 3º dia levantou-se Abraão levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e adoraremos, e voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha para a oferta de elevação, e a pôs sobre Isaque, seu filho, e tomou em sua mão o fogo e a faca, e ambos andaram juntos em silêncio. Falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse: eis o fogo, eis a lenha, eis a faca, mas onde está o cordeiro para a oferta da elevação? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. E andaram ambos assim. Chegaram ao lugar que Deus havia dito, e edificou ali Abraão o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaque, seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão e tomou a faca para imolar seu filho, e chamou-o um anjo do Eterno. Desde os céus ele disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: não estendas tua mão ao moço, e não lhe faça nada, pois agora sei que temes a Elohim, e tu não me negaste o teu filho, o teu único. Eu paro aqui, querido. Eu paro aqui. Eu quero fazer algumas considerações com você. Como eu já disse há pouco, a história de Abraão é uma história de provas, é uma série de provações. Antes desta provação, que é a última na história de Abraão, essa é a 10ª provação, ele passou por 9 provações anteriores. E como eu já disse, também não vou falar sobre as 9 provações anteriores. É um assunto para outro tempo, para outro dia. Eu quero falar somente dessa última provação. E porque Deus colocou Abraão à prova neste tempo. E porque essas circunstâncias todas se envolveram desta forma. A Bíblia fala que Abraão era um profeta. Lá em Gênesis 17 já faz uma alusão a esse aspecto profético de Abraão. Em outras ocasiões, Moisés fala sobre o profeta Abraão. Lá em um Novo Testamento, na Nova Aliança, também é feito menção sobre Abraão como profeta. Eu quero destacar isso para você. Houve um momento na vida de Abraão em que ele se considerava um homem aprovado, porque tudo que Deus havia falado para ele, tudo havia se cumprido. Desde a primeira vez em que Deus fala com Abraão, Deus ouve a voz de Deus e Abraão se lança num processo de caminhar por fé, caminhar não por vista, mas por aquilo que ele ouvia e cria, aquilo que ele ouvia descia ao seu coração e determinava seu caminhar. Abraão, portanto, é conhecido como o homem da fé, é o homem que caminha no invisível, é o homem que alcança coisas extraordinárias, e tudo que Deus havia falado para ele, ou Deus repetia e falava: olha, não se esqueça que e vai tendo um agravante, e aumentando e progredindo, e chega um momento que Abraão tem tudo. O contexto em que nós temos aqui no verso 22, no capítulo 22 do verso 1, diz assim: depois destas palavras, propôs Deus um desafio para Abraão. Que palavras? No texto original, os rabinos encontram uma narrativa muito semelhante àquela conversa lá do capítulo 1 de Jó. Quando Deus está conversando, Deus está ordenando as bênçãos e Satanás se apresenta para fazer uma acusação diante de Jó.
Nos textos originais, aqui nós temos uma referência também a essa mesma questão. Satã se apresenta diante do Senhor e faz uma acusação. Se ele tem visto o seu servo Abraão, porque faz um tempo que Abraão não oferece holocaustos, Abraão não oferece sacrifícios diante de Deus, diante do Criador. Por quê? Segundo a narrativa, Abraão já havia consumado todo o seu projeto de vida. Ele já havia alcançado tudo e agora ele está como que descansando numa boa. Ele tinha alcançado tudo que Deus prometera para ele, aos seus olhos. Ele tinha alcançado tudo. Ele tinha agora inclusive o filho. É esse filho, a quem ele amava, porque esse era o filho da promessa. Abraão não se esquecera das promessas. Até o nascimento de Isaac, Abraão andava afinado com Deus, debaixo das promessas. Ele não era um homem perfeito. Ele não logrou êxito em tudo, mas na maioria das situações que foi proposto uma situação de vida para ele, um desafio de vida para ele, ele passou. Pode ter passado meio que de lado, meio que no esfregão, mas passou. Sabe o aluno na nota lá na escola, passa, se a média é 7, ele passa no 7, se a média é 5, ele passa ali no 5. Assim, Abraão passou em provas com determinada facilidade, mas Abraão também passou em determinadas provas no aperto, no sufoco. O nascimento do filho da promessa foi um desses sufocos que ele passou, mas ele passou, ele terminou sendo aprovado. E depois de um certo tempo ele fica como que sossegado. Parece que ele não tem mais compromisso com Deus. Ele era um homem rico, grandemente rico, abastado. Ele não estava apenas morando num lugar que era, aspas, terra da promessa, mas naquela época, a parte da terra que ele morava pertencia aos filisteus. Pertencia aos filisteus. Ele não tinha dominação de Abraão ou dos seus servos naquela porção da terra. Aquela terra naquela época pertencia aos filisteus. Aliás, ficou pertencendo até bem depois, até que de fato há uma tomada da terra, tomada de posse da terra. E Abraão, para ficar naquele lugar, ele teve que pagar um alto preço, porque quando Sara morre, ele tem que pagar. Ele pede para o rei da terra, aspas, para o dono da terra, para o possuidor, o dono não, o possuidor. Ele faz uma promessa, ele faz um acordo comercial. E ele paga muito mais do que foi pedido para ele, somente para ele ter a terra, mas ele não sabia que fazia parte dos propósitos de Deus, porque ele havia se esquecido de algumas coisas, inclusive de prestar tributo a Deus, sacrifício a Deus. E este tipo de sacrifício aqui, querido, que eu li e dei ênfase na leitura, é oferta de elevação. Era uma oferta de gratidão, querido. Hoje nós falamos de oferta de gratidão. E nós pecamos muito com a nossa oferta de gratidão. Sabe por quê? Porque a oferta de gratidão, na verdade, é uma oferta do ai. Você sabe o que é a oferta do ai? Aquela oferta que dói em nós. Aquela oferta que machuca, que parece estar arrancando alguma coisa de nós. Essa é a oferta de elevação. A oferta de elevação não é aquela oferta da sobra. E muita gente confunde hoje como oferta de gratidão, que é a oferta da elevação, com uma oferta da sobra. Então a gente fala assim, olha, domingo que vem nós vamos levantar uma oferta aqui na igreja, você vai levantar uma oferta de gratidão, ou mesmo depois de uma ministração, estamos aqui na igreja, hoje é domingo, estamos celebrando, e tem uma palavra forte, uma palavra que mexe com o coração do povo, e fala assim, você vai trazer, agora junto com o seu dízimo, você vai trazer uma oferta de gratidão, e alguém olha lá na carteira, e pega lá uma nota amassadinha, pega um valor que não vai fazer diferença nenhum para ele ou para ela e ele traz no altar. Isso não é uma oferta de gratidão, querido. Isso não é oferta de gratidão, nunca foi. Isso tem mais aparência e cheiro de esmola do que de gratidão. Oferta de gratidão, repito, é uma oferta que custa. Oferta de gratidão é uma oferta do ai. Quando eu faço voto na igreja, quando eu conduzo o grupo de líderes lá para tratar com a comunidade numa oferta, um voto, um desafio, uma campanha, eu sempre falo para eles o seguinte, presta atenção, sempre falo a mesma coisa, presta atenção, um voto é um voto. E a Bíblia fala que o voto não cumprido é voto de tolo, porque aquilo reverte contra a pessoa. Então é como se ele estivesse dando um murro em ponta de faca, sabe? Ele sabe que vai machucar, ele sabe que vai furar.
Então, voto não cumprido é murro em ponta de faca. Voto. Ok? Agora, tem gente que faz também uma oferta de tolo. Não faz apenas um voto de tolo, faz uma oferta de tolo. Ele pensa que está fazendo um voto de gratidão ou uma oferta de gratidão, e na verdade não é. Então eu digo para eles o seguinte, olha, vamos fazer campanha para tal coisa. Presta atenção numa coisa, se vamos tratar como um voto, presta atenção. O voto há de me custar alguma coisa. O voto há de me alcançar meu bolso, alcançar minha reserva. Alcançar a minha alma, tem que custar algo para mim. Mas ainda não é oferta de elevação. É apenas um voto. Porque se eu faço um voto de 100, se eu sou desafiado, volta aqui um pouquinho. Se eu sou desafiado a fazer um voto de 100, eu tenho que, antes de fazer o voto, presta atenção, antes de fazer o voto, olhar se eu posso fazer o voto. Por isso que a Bíblia fala, não faça voto de tolo, não seja precipitado em fazer um voto. Porque se eu faço um voto de 100 e não tenho, eu passo vergonha e atraio condenação para mim. Julgamento e condenação. Mas aí o que eu faço? Eu faço um desafio. Aí eu olho para a minha condição. Não tenho como fazer um voto de 100. Mas eu me sinto impulsionado a fazer. E o que acontece? Quando eu me sinto impulsionado a fazer, eu apresento diante do Senhor algo assim, ó. Senhor, eu quero fazer. Sinto desafiado em fazer, mas eu não tenho. Eu não posso fazer agora. E aí tem todo um roteiro de conversa e por fim eu falo, Senhor, por fé eu vou fazer um voto. Por fé eu vou assumir um compromisso. Porque, querido, o voto não é com o que eu tenho. O voto é um ato de fé. Então eu vou lançar mão, eu não tenho R$100 para participar do voto, mas eu vou lançar mão de um recurso de fé e eu vou votar. E aí eu vou trabalhar com o Senhor para cumprir aquele voto. Jacó fez um voto com Deus, quando ele estava fugindo, na noite em que ele fugiu, que naquela noite que ele deitou lá no deserto, no meio do deserto, tendo uma pedra por travesseiro, enfim. E ele faz um voto com Deus na manhã seguinte, voto. E o que ele diz? Se tu fores comigo, se me abençoares, se me livrar dos inimigos, se não sei o quê, se não sei o quê, se não sei o quê, se me fizeres voltar em paz para a minha terra, eu te darei o dízimo. Foi um voto, está escrito lá, ele fez um voto. E foi trabalhar com Deus para cumprir o voto, e ele cumpriu. Tudo bem? Voto não é assim, bom, eu tenho 150 na poupança, eu posso tirar 100 tranquilo, isso não é voto. Voto é quando tem um desafio. Mas, paro aqui, fechei o parênteses aqui. Mas a oferta de elevação, eu falei do voto para você entender a diferença, mas a oferta de elevação é mais do que isso. A oferta de elevação não é assim, olha, eu vou fazer algo, vou fazer uma promessa para Deus e vou correr atrás para cumprir. Não, uma oferta de elevação é considerado uma oferta super especial, é algo que não está disponível para mim, não tem como. É por isso que o Senhor fala a Abraão, oferece o teu filho. O filho a quem amas. Esse mesmo, Isaac. Lá dentro, enquanto Deus falava com ele, lá dentro dele, quando falou, oferece o teu filho, ele falou, bom, eu posso oferecer. Não, Deus fala, não, aquele a quem amas, fechou. Então é Isaac. Ele falou, esse mesmo, Isaac. Esse filho do teu amor. Esse é o filho da tua velhice. Este é o filho da promessa. E aqui entra a questão desse sacrifício de elevação. Porque, querido, é algo que Deus prometeu dar. Para você é muito precioso o que Ele deu e agora Ele fala, me devolve o que eu te dei. Está pensando? Deus promete algo, o cidadão aceita, caminha com ele em fé, recebe de Deus num tempo determinado, recebe essa promessa de Deus, e quando ele recebe e começa a desfrutar aquilo, Deus fala, tudo bem, me devolve o que eu te dei. E ele ainda fala, é como oferta de elevação. Não depende dos teus recursos, não tem como trocar, não tem como substituir, olha, troca esse por esse e vamos fazer uma... Não, é esse aqui que eu estou pedindo. Ele pede. E é interessante, ele não ordena. Você viu aqui o texto? Peço a você, Abraão, na nossa linguagem, da melhor linguagem em português, vem peço.
nessa palavra literal do hebraico está como rogo. Sabe por quê? Porque Deus falou, eu quero isso aqui. Eu ofereci algo a você e te dei. Você está desfrutando de algo. Me devolve. Te peço. Porque se Deus exigisse, nós às vezes pensamos que Deus está exigindo. Deus não está exigindo. A oferta de elevação, Deus não está exigindo. Ele está simplesmente orientando. Agora, você quer bênção completa? As bênçãos sobre Abraão não estavam completas. Ele pensava que estava. Ele pensava que tudo se reunia, tudo se resumia, melhor dizendo, em estar morando na terra e ter um filho. Tô belo, bonito e gostoso. Desfrutar da vida. Não. Agora é que vem a cereja do bolo. Agora é que vem o suprassumo da coisa. Deus deu tudo, absolutamente tudo que Ele prometeu, Ele deu a Abraão. E de tudo que Ele prometeu, o que era mais precioso para Abraão? De todas as promessas, de todas as situações, dos nove itens da promessa, o que era mais precioso a Abraão? Era o filho. Era Isaac. E Deus fala, me devolve ele em sacrifício de elevação. Porque Deus não impôs. Porque se Deus tivesse imposto, querido, não seria uma doação de Deus. Seria uma doação com pretexto, mas não seria doação. E Deus não seria Deus, porque Deus não estaria formando em Abraão um homem de fé plena, um homem de confiança plena, porque Abraão poderia falar, não, se Deus me deu e depois tomou, não é pediu de volta, é tomou. Então, eu não posso confiar nesse Deus. Eu não posso me alegrar nele, porque de noite eu vou dormir alegre, no outro dia de manhã ele chega lá e me devolve o que eu te dei. Ele não é um pai desse nível. Eu e você, como pai, enfim, podemos fazer isso com um filho nosso. Nós manipulamos, Deus não manipula. O que Deus deu, mas Ele quer dar na sua plenitude. O filho da promessa não era um filho para Abraão se alegrar, esse é meu filho, tá vendo? Ele é um bom arqueiro, é um bom caçador, é um bom... Enfim, não. Ele queria muito mais. Ele queria que o filho da promessa, além de ser alguém que preenchesse o emocional de Abraão, alguém que preenchesse o físico, sabe, o olhar dele e aquela completude na família, esse é um cara que vai me substituir, é o meu herdeiro, mais do que isso. Deus queria que Isaac fosse para Abraão, Deus queria que Isaac fosse para Abraão o complemento perfeito daquilo que Deus havia proposto para Abraão, que era um homem de fé, um homem de obediência ao comando de Deus. Se Deus falou para você, eu vou dar X, Deus queria que Abraão compreendesse que para Isaac seria X ao quadrado. É assim que era. Porque quando Deus falou de Isaac para Abraão, lá atrás, 25 anos antes de Isaac nascer, 25 anos de Isaac nascer. Nós estamos nessa altura desse texto aqui, uns 45 anos, mais ou menos, desde o dia que Deus falou com Abraão. E Deus disse, da tua semente, ou seja, daquele que vai nascer de você e de Sara, todas as famílias da terra serão abençoadas. Da tua ascendente, da tua semente, na palavra lá, descendência é semente, da tua semente, dele e de Sara. Todas as famílias serão abençoadas. A tua semente herdará esta terra que você está olhando agora, ó, onde alcançar teus olhos e além. Deus precisava que Abraão tivesse essa compreensão dessas promessas, porque era assim que... E Abraão não tinha ainda essa compreensão. Abraão já tinha muita terra, muitos bens, muito gado, muita ovelha, muito camelo, tinha muito. Era muito rico, mas ele só tinha um filho. Tinha o Ismael, mas Ismael não era considerado um herdeiro. Então, onde ficam as promessas de Deus? Deus queria então alicerçar isso, trazer para dentro de Abraão. Que as promessas do Pai Criador, porque Abraão ainda não conhecia Yahvé,
Quem foi primeiro declarar essa questão da eternidade de Deus foi Moisés. Abraão não conhecia, Abraão conhecia o Criador. Deus queria que Abraão conhecesse essa dinâmica e essa dimensão. Então colocou à prova, e não disse, olha, essa é a 10ª prova, essa é a última das provas, não. Ele foi dando uma série de provas e Abraão também não ficou escrevendo a primeira prova, a segunda prova, não. Essa aqui nós temos historicamente, profeticamente, como a 10ª. E presta atenção em algo. Em nenhum momento você vai perceber Abraão questionando Deus. Os valores de Abraão, mesmo que ele não tenha por um bom tempo oferecido sacrifício a Deus, não tenha buscado a face de Deus, não tenha buscado nada de Deus por um bom tempo, alguns anos, quando ele ouviu a voz de Deus, ele conhecia a voz de Deus. Quando ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu que Deus estava trazendo um desafio para ele e ele precisava cumprir sem questionar. Essa é uma característica tremenda em Abraão. Agora eu quero que você pense comigo. Ele está subindo agora ao monte, ele está na região de Moriá. E quando ele está subindo, diz a palavra, eu li com você agora há pouco aqui, que ele, vendo o lugar de longe, ele percebeu, é naquele monte ali, ó, naquela série de montes, naquela cordilheira, naquele lugar elevado que era a região de Moriá, Abraão percebeu qual era o lugar, ele sentiu na sua alma, no seu espírito, ele sentiu qual era o lugar. E ele entendeu que ali era o lugar de sacrifício. E que ali, ele, seu filho e os descendentes dos seus filhos, ali, naquele lugar, seria um lugar de oferta de sacrifício. Naquele lugar. Que o melhor que ele tinha a oferecer seria oferecido naquele lugar. Que Isaac, ao seu tempo, iria oferecer ao Criador, naquele lugar, a melhor oferta. Que os filhos de Isaac iriam oferecer naquele lugar, porque ele teve a visão do lugar do sacrifício. E sabe qual é o lugar do sacrifício, querido? O templo. Começou com a visão de Abraão, passou para o tabernáculo lá com Moisés e depois veio o templo. O lugar é o mesmo. Não pense você porque foram para lá, foram para cá e se distanciaram e foram embora. Não, aquele era o lugar. E é o lugar até hoje. Se você ligar com a história, eu não vou hoje gastar tempo com você com essa questão histórica. Mas quem resgatou isso foi Davi. É por isso que quando fala sobre a volta do Messias, na plenitude dos tempos, quando Yeshua voltar para implantar oficialmente o reino de Deus na terra, ele está escrito assim, o tempo será marcado por 2 eventos. Quando Siló for levantado, Siló é o lugar profético, e você vai estudar Siló, você vai ver que é ali, ó, na mesma região, que é o lugar profético. Quando o profético for levantado, é uma das marcas. A segunda e única marca, as duas últimas, as duas únicas marcas, Siló, e ele diz, e quando a tenda de Davi for levantado. Porque Davi levanta algo que é primordial no relacionamento com Deus, que é a adoração. Quando a tenda de Davi for restaurada, quando a tenda de Siló for restaurada, mas quem viu tudo isso antes foi Abraão. E ele não viu o templo construído por mãos de homens, ele viu tendas de sacrifício. É o que está inserido nesse texto que eu li com você aqui agora, querido. Por isso que eu falei para você, eu quero ler isso aqui com você, e é pena que não posso aqui abrir agora e mostrar para você como é que está isso aqui. Mas eu quero que você me imagine, quero que você imagine comigo, venha comigo, suba comigo e com Abraão. E ele, à medida em que ele vai subindo, vai abrindo os seus olhos da fé. Porque até aqui ele é um homem de obediência. Um homem de fé, mas um homem de obediência. E a partir de agora ele começa a vislumbrar. Como será? Ele não estava assim, meu Deus, e agora o que eu posso fazer? O Senhor me deu Isaac, agora é meu único filho, filho que eu amo, filho da minha velhice, filho não sei o quê, e agora o Senhor pede de volta, e agora o Senhor... Não, nada de lá, né? Nada de mimimi, nada de chororô. Abraão estava forte, firme e determinado a oferecer ao Senhor uma oferta de elevação.
Ele sabia que não tinha preço isto. Estava fora de todo, ele era o homem, talvez agora o homem mais rico da terra, mais próspero da terra, e ele não tinha como trocar. Deus, eu vou te oferecer 7.000 ovelhas no lugar de Isaac. Não. Davi fala isso, se eu não estou enganado, Salmo 70 e alguma coisa. Ele diz assim: como retribuirei ao Senhor por todo o benefício que me tem feito? Na subida de Abraão, Davi aparece. Na subida, nos passos de Abraão, ao lado de Isaac, o grande sacrifício de Davi aparece. O tabernáculo de Davi aparece. A tenda da adoração de Davi aparece. A harpa de Davi aparece. E ele fala: Senhor, que te darei como retribuição todos os benefícios que me tem feito. Se eu oferecesse ao Senhor 7.000 ovelhas, não era nada para o Senhor. Davi tem esse reconhecimento. E Abraão também teve. O mesmo discernimento, o mesmo reconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Não é o que você tem, seja no bolso, na carteira, no banco, na poupança, teu patrimônio, que vai oferecer ao Senhor um sacrifício de elevação, uma oferta de elevação. Não é isto. Deus não quer o teu bem. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua gratidão por inteiro. E Abraão entendeu isso. E ele está refletindo, eu fico imaginando, querido, que dores alucinantes de alma Abraão estava vivendo. Ele não estava questionando Deus sobre a questão de quem era a oferta, que valor tinha a oferta. Ele não estava questionando isso, querido. Não tinha como. Se Deus pedisse a você um filho seu, talvez você não desse. Você ia inventar 1000 razões. Eu não daria. Eu não sou Abraão. Deus não me deu Abraão. Deus não me fez Abraão. Deus me fez Davi Caetano. E ele só pede de mim, Davi Caetano, aquilo que está no meu limite. Seja no meu limite físico, no meu limite emocional, no meu limite espiritual. Mesmo que eu não saiba quais sejam esses limites. Eu posso entender, eu posso dizer, não, eu tenho meu limite, eu posso fazer, eu posso. Quando eu digo eu posso, está fora do limite. Porque eu posso. Mas o que Deus me pede é além do que eu posso. O que Paulo fala? Que o que Deus tem prometido para nós, o que Deus tem preparado em termos de provisão para mim e para você, é muito mais, não é isso que ele diz? Muito mais do que você é capaz de ouvir, é capaz de ver, capaz de pensar. Porque o de Deus é sobrenatural, querido. Sempre mais, sempre mais, sempre mais. Você pensa que Deus só te dá esse pouquinho aí porque, eu não sou, não sei o que, sou minhoquinha de Jesus. Que minhoquinha de Jesus? Você é filho amado. É que você não tem noção do que Deus te deu. Não tem. Desculpe falar assim, mas não tem. Porque você tem muito mais, sabe, os seus recursos espirituais, seus celeiros espirituais. É muito mais do que você é capaz de imaginar. E Abraão tem um vislumbre disso, querido. Agora que ele está saindo do nível aqui solo e está subindo a montanha sagrada, está subindo para o lugar da oferta, da elevação. É nesse percurso, querido, é quando sai, tira os pés daqui desse chão, que ele começa a ter a visão, assim como eu e você hoje. No meio de um louvor você sente uns negócios, no meio de uma ministração você sente umas coisas, e você às vezes se perde e fala, mas acho que não é espiritual não, acho que não é de Deus não. É de Deus sim, querido. Para te elevar a nível mais alto. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Sim, é para te elevar a um nível mais alto. Deus não quer te achatar, Deus não quer te jogar para baixo. Eu disse domingo passado, Deus não te chamou para um projeto falido, não, Deus quer mais de você, quer te elevar ao mais alto, ao mais alto, ao mais alto, não para te derrubar lá de cima. Quem quer te derrubar é o inimigo, que se levantou e existe e funciona para roubar, para matar e para destruir. Deus quer que você tenha o bom e o melhor. É assim que Ele quer. E Abraão tem essa percepção. E ele está subindo e ele está vendo. Isaac não está vendo, mas Abraão está vendo. E ele não pode falar para Isaac, olha filho, sabe, vai acontecer assim, ó, eu vou amarrar você lá em cima, eu vou... lá em cima, depois eu vou queimar lá em cima. Eu não sei como vai ser, mas você não vai morrer, nós vamos descer os dois de boa. Não, quando ele disse para os dois rapazes, aos dois auxiliares, os dois servos, vocês fiquem aqui com o jumento.
jumento, querido, ali, ó, com os pés no chão, junto com os dois, representa tudo que é nosso, de chão, de terra. Fica aqui com o jumento. Que bela companhia, meu Deus. Abraão queria dizer mais ou menos assim, profeticamente: você fica aqui com o jumento, com as coisas da terra. Desculpa a ironia, com as coisas de jumento. Eu e Isaac, nós vamos subir e vamos tratar das coisas de Deus, das coisas espirituais. Nós vamos tocar no intocável, nós vamos ver o invisível, nós vamos viver o intangível. E depois de viver esse tempo, nós vamos voltar. Eu e ele vamos voltar para vocês. E vamos voltar para as coisas que são terrenas, para as coisas que são da terra. Você consegue me entender? Se você me entende, escreva aí, glória a Deus. Escreva aí, amém, glória a Deus, aleluia. Porque é assim. Aquele era o momento, eu diria assim, mais elevado, mais sublime das provas de Abraão. Ele só sabia de uma coisa. Querido, Abraão só sabia de uma coisa. Se você perguntasse para ele naquela hora, 2 mais 2, Abraão, quanto é? Ele ia responder, Deus proverá. Abraão, feijão com arroz, o que dá? Deus proverá. Pai, o sacrifício da elevação, Pai. Tem tudo humanamente falando aqui pronto. Mas no meu entender está faltando algo. Deus proverá. Porque Abraão não estava mais aqui com os pés na terra. Como a sua cabeça não estava mais na terra. Os pés de Abraão estavam tão elevados como estavam agora os seus pensamentos, as suas emoções, toda a espiritualidade, não religiosidade, mas toda a espiritualidade de Abraão estavam... Se eu tivesse recursos como Steven Spielberg, lá em Hollywood, tem aqueles poderes para fazer aqueles efeitos especiais nos filmes, eu diria para você que Abraão está cercado por uma aura eletromagnética e raios multicoloridos estão em volta dele, e ele não está nem aí com a terra, ele não está nem aí com as coisas que estão acontecendo. Querido, eles gastaram 3 dias do lugar onde deixaram os jumentos e os 2 moços, gastaram 3 dias para chegar no cume do monte. 3 dias. Abraão não viu o tempo passar, Abraão não sentiu cansaço, Abraão não parou não teve, ele estava simplesmente subindo para ter um encontro magnífico da sua vida. Ele ia oferecer uma oferta de elevação. Não era outro tipo de oferta, não era outro tipo de sacrifício. Era uma coisa que estava fora dele. Uma coisa que era muito, mas muito maior que ele, muito, infinitamente muito maior que ele, mas ele ia oferecer a Deus. Como oferta, baseado num princípio, fé e obediência. Talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil. Eu não posso nem duvidar, nem questionar, porque todos nós estamos aí numa quarentena. E no meio da quarentena, no meio das provações, Deus fala, eu vou dar uma provação mais elevada, mais sublime, mais refinada. E ao invés de você voltar o seu olhar para o Senhor e buscar entender aqui no profético, você continua embaixo. Nossa, mas subir naquele alto, meu Deus do céu, é muito longe, né? Andar, acho que nós vamos gastar uns 3 dias para chegar lá, né? Ixi, eu acho que eu não vou não, hein? Estou meio cansado. Não vou não, vou desistir. Outros até, querido, Abraão se desligou, se desvencilhou das coisas naturais. Foi buscar o sublime de Deus. Ele não repreendeu Isaac quando Isaac estava com ele, mas não teve a mesma percepção, e pergunta, pai, mas como vai ser? Explica para mim. Porque tem gente que precisa de explicação, querido. Tem gente que precisa de explicação para poder entender. Os discípulos de Jesus, vez por outra, falavam para ele, mestre, explica, porque não deu para entender, não. E ele falava, isso, é isso, isso, é isso, é aquilo, que é assim mesmo. Mas Abraão, ele já tinha uma compreensão do que precisava fazer. Ele conseguiu vislumbrar o templo de Jerusalém, que era lá no alto, no mesmo monte. Só que séculos depois esse templo vai ser erguido. E antes do templo vai ter o tabernáculo de Davi. Abraão consegue ouvir as canções lá do alto, do monte de Deus, da cidade de Deus. Isso é uma percepção profética, querido. Muito grande, muito elevada, muito sublime, muito refinada.
Abraão viu coisas que ninguém mais nessa terra viu, nem Moisés. O silêncio, que não era tão silêncio assim, porque o vento cortava, havia o som do vento, do próprio ar, do próprio ambiente onde eles estavam. Aquele silêncio ele é cortado por uma pergunta, por uma chamada. E fez bem para Abraão, fez bem para Isaac. Pai, ele, estou aqui. Então, pai, Isaac está no racional. Ele não está no físico, lá no chão, lá na terra. Não, ele está no racional. Abraão está no espiritual. Abraão está no profético. E Isaac, ao lado dele, pergunta, e aí? Isso, está tudo certo, mas está faltando algo. Abraão poderia parar e fazer um discurso para Isaac. Isaac, eu quero que você compreenda o universo espiritual, o profético de Deus, e não sei o quê. Não, ele simplesmente falou, Deus proverá. Essa palavra gerou em Isaac algo. Querido, a nossa palavra, fala-se muito hoje em dia em paternidade, em legado espiritual. Eu quero dizer para você, não tem legado maior, não tem legado mais forte do que você, pela tua atitude e pela tua palavra, gerar no teu companheiro de viagem, no teu companheiro de jornada, algo que leve essa pessoa a pensar em Deus e nas suas promessas. Quando Abraão está dizendo, Deus proverá, ele está dizendo assim, as promessas do nosso Deus não vão falhar. Deus tem uma saída para cada situação. Deus tem uma solução para cada problema. Confia. Descansa. Uma palavra só, Deus proverá. Para nós, a partir da raiz hebraica, erroneamente vem Yahvé Jireh, ou Yireh, porque em hebraico não tem J. Então, Yahvé Jireh, que traduzido é Jeová Jireh, Deus proverá, ou Deus da provisão. Mas Abraão não falou Yahvé Jireh, ele falou Elohim Jireh, o Deus Criador de todas as coisas. Aquele que tem tudo em suas mãos e criou a partir do nada todas as coisas. Não, do nada não. A partir daquilo que não se via. Todas as coisas. Aquele que pelo poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Aquele que pelo poder da sua palavra sustenta todas as coisas. Aquele que fala e é. Aquele que sempre foi, que ocupa o seu lugar plenamente em todo o universo, é Ele. Ele vai providenciar, como já providenciou, porque para Ele não existe passado, presente ou futuro, porque Ele vive na eternidade. É Ele, Filho, é Ele que está entrando com provisão. Nós fazemos parte do processo dele, e o que nós estamos vivendo aqui serve para nós e serve como testemunha para todos aqueles que virão no futuro. Milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo da história vão saber disso, vão ser fortalecidos nisso, porque Ele é o Elohim de toda a provisão. Aleluia! Glória a Deus! Você pode me perguntar, mas Isaac entendeu? Entendeu. Que prova você tem que Isaac entendeu? Que ele ficou quieto. Ele também entrou num processo de reflexão. E não tem nenhuma narrativa, nem dentro da Bíblia, nem fora da Bíblia, que Isaac esperneou, questionou como é que seria, como é que não seria. Não, ele foi resignado. Ele entendeu, porque ele sabia quem era Elohim. Abraão era o seu referencial. Para Isaac, o seu pai, Abraão, era referencial.
Abraão encarnava por atos e por palavras a figura desse Deus onipotente, desse Deus onipresente, esse Deus que faz todas as coisas acontecer, porque para ele Deus estava no trovão, Deus estava na chuva, Deus estava na plantação, Deus estava no sol, Deus estava na noite estrelada, Deus estava presente, porque é um Deus presente. Não é da parapsicologia, não é do panteísmo, não. É um Deus presente de verdade. Porque quando Deus quis falar um dia com Abraão e fazer uma aliança com Abraão, uma das provas, lá vem uma fogueira andante e atrás da fogueira vem uma tocha. Tem uma fogueira que anda, fazendo curvas entre os objetos do sacrifício. E atrás da fogueira uma tocha. E Abraão entendeu que a fogueira era o grande Criador. E a tocha era algo ou alguém que emanava dele. E nós sabemos que era o próprio Senhor Yeshua HaMashiach. Abraão entendeu. E para tudo Deus entrou com provisão na vida de Abraão. E Abraão vai. E ele está subindo o monte. E ele não tem visões de figuras fantasmagóricas e assustadoras ou inebriantes, não. Ele sabe de uma coisa. O próprio Deus o aguardava lá em cima para o sacrifício. Ele estaria face a face com aquele que pediu o sacrifício. E ele sobe a montanha. E quando chega no alto da montanha, a expressão de Isaac é exatamente aquela que precisa existir. Porque quando estavam subindo, eu não sei que parte do caminho, ele falou Elohim Yireh. Eu não sei qual foi a parte do caminho que ele disse Deus proverá. E quando ele chega lá em cima, ele faz o que ele tem que fazer. Ele prepara as pedras, prepara o altar. A palavra diz que ele preparou altar. O altar não estava pronto, ele preparou as pedras, ele juntou as pedras, alinhou a madeira, amarrou Isaac. E quando ele está disposto a ir à última consequência, humanamente falando, mas com verdadeira convicção de que? Verdadeira convicção de que Deus entraria com provisão a qualquer momento. Aconteceu. Ele não falou assim, bom, quando chegar lá, vou fazer o sacrifício, vou preparar as pedras, eu vou oferecer Isaac e o anjo vai vir. Ele não falou nada disso, ele não desenhou isso, querido. Nós é que desenhamos, nós é que queremos, como que ser co-participando de Deus nos processos e queremos dizer para Deus, vamos fazer assim, assim e assado. Quando Deus falou para Moisés, lá no deserto, saíram do Egito, já estão caminhando no deserto, e Deus fala para Moisés, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Está na hora de preparar o tabernáculo. Ah, sim, Senhor, eu tenho uma ideia como que a gente vai fazer um tabernáculo aqui. Deus falou, não quero participação sua, nesse sentido. Porque do meu espírito, repartirei entre dois, só dois. Deus escolheu dois, lá no meio daquele multidão de quase 2 milhões de pessoas, 1.800.000 e pouco calculadamente. Escolhei dois. E assim, e ele diz assim, interessante, ele não diz, assim como eles viram, não. Deus diz para Moisés assim, eu vou derramar do meu espírito sobre os dois lá. Assim como você viu a arca no alto do monte, meu Deus, Moisés viu a arca da aliança. Moisés viu os detalhes, assim como Abraão viu a tenda de Davi, no alto do Moriá. Deus falou, vai fazer a arca do jeito que você viu. Vai não acrescentar nem A, nem B, nem C. E pelo meu espírito eles vão ser cheios da minha presença e vão fazer exatamente igual. Falou, faz um desenho, vão fazer assim, fazer assado, vão submeter ao conselho, se os líderes concordarem. Não, vai ser assim. Querido, presta atenção numa coisa. Deus tem um propósito na sua vida. E ele não consultou nem A, nem B, nem C. Ele estabeleceu e é para a bênção sua. Tudo que Deus falou para Abraão já estava previamente estabelecido no conselho do Eterno. Como seria a caminhada dele? Mas ele teria que caminhar. Deus não falou, você vai sair daqui, você vai passar por tal lugar, vai ter uma briga lá, e você vai juntar 318 e vai lutar junto com eles, e depois você vai para o Egito, e vai acontecer
que Sara vai ser sequestrada e vai ser assim e dá um jeitinho lá para escapar. Não. Deus falou da bênção. Deus liberou a palavra da promessa. Deus liberou uma palavra, que eu posso usar aqui um termo muito entre aspas, Deus liberou uma palavra profética sobre Abraão. E a restante era com ele, querido. É como se Deus falasse, ó, tá vendo aqui, ó, eu estou te chamando para ir preparar um bolo. E Abraão ficou pensando no quantos ovos, quanto de farinha, quanto de manteiga, quanto de leite, e Deus mostrou uma foto para ele, tá vendo aqui, ó, o bolo é esse aqui, ó, já mostrou o bolo pronto, com a cerejinha e tudo. Mas e o processo? Se vira, eu estarei contigo. É esse item que está faltando para nós, querido. É entender que o Deus que prometeu é um Deus que é presente. Quando está escrito lá em Isaías, e é outra palavra profética do Senhor, ele diz assim, quando atravessares o deserto, eu estarei com você. E deserto de Deus é deserto, querido. E não existe vitória sem deserto. Não existe vitória sem deserto. Não existe uma plantação de árvores frutíferas, não. Não existe um banquete com iguarias refinadas, com frutas de primeira, sem deserto. Não existe água fresca, de fato, sem deserto. Deus fala assim, é no meio do deserto, querido, que eu vou criar um rio. Você vai andar lá em 13 de Isaías, e depois vem, 12 de Isaías, depois vem no 35 de Isaías, a mesma palavra. Você vai estar andando no deserto, descalço, vai formar bolhas debaixo dos teus pés. É nesse lugar, quando você achar que está tudo, então a água cristalina vai brotar. É naquele areião ardente, sabe, escalpelando, que vai nascer um jardim delicioso, lindo, perfumado e frutífero. Você precisa aprender a depender de Deus e crer que naquela hora, naquele sufoco, é que Deus vai se mostrar. É que a promessa de Deus vai se realizar. Você fica aí lamentando a pandemia, a Covid-19. Não, eu também não gosto, eu também estou sofrendo, eu também estou passando, mas eu sei de uma coisa, existe um Deus sobre nós, existe uma mão de Deus estendida sobre nós. Existe um cuidado de Deus sobre nós. No calor do deserto, querido, os israelitas estavam atravessando o deserto. No calor do deserto, uma nuvem vinha. Se colocava sobre eles, sobre eles. Sobre é sempre uma ação de Elohim, Ire. Se colocar sobre. Quando o dia estava o sol estava declinando, o dia estava se acabando, começava a ficar frio. E no deserto, você pode pesquisar, ainda hoje é assim. É 40 graus de dia, positivo. 50 graus de dia, positivo. E à noite, cai para 20 e 30, negativo. Quando começava a escurecer, começava aquela mesma nuvem que estava sobre ele, ela descia, formava um cinturão de fogo em volta dele, de tal maneira que o vento forte e gelado do deserto eles não sofriam o efeito desse vento, desse gelo, desse frio, porque o fogo de Deus estava em volta dele. Eles sabiam disso. E por que morreram? Muitos, não todos. Por que morreram muitos? Porque deixaram de crer na palavra do Eterno. Por que desfaleceram muitos? Porque deixaram de crer na promessa do Eterno. E porque uma minoria deles não morreram, não sofreram os reveses do deserto, porque creram no Deus de toda a provisão. Você está me entendendo? Quais são as promessas que Deus tem para você? Abraão é chamado o pai da fé. E você, filho da fé. Paulo escrevendo, ele escreve assim, aos Gálatas, capítulo 3, ele diz assim, se você é de Cristo, ele coloca um C, um condicional, se você é de Cristo, presta atenção, que família você pertence? Qual é o teu DNA espiritual? Qual é o tipo de sangue que corre nas tuas veias? O que deve permear a tua mente, tua cabeça, teu racional, teu emocional, o que é que deve? Se você é de Cristo, você é descendente de quem? Abraão. Olha onde ele te leva. Abraão. Por que você? Porque você é herdeiro com ele. Quem é herdeiro de Abraão? Isaac.
Quem subiu o monte? Com Abraão, Isaac. Quem participou de toda a experiência sobrenatural do sacrifício e a confirmação da promessa? Isaac. E você é herdeiro com ele de todas as promessas. De todas as promessas. Isso não é uma questão de lógica, querido. Isso é uma questão de fé. Uma vez eu disse assim, qualquer pessoa inteligente estuda a Bíblia e se entrega a Deus. Meu Deus, eu levei tanto por causa dessa expressão. Você está me chamando de burro? Está me chamando de falta de inteligência? Eu falei, não, longe de mim. Estou dizendo que quem é inteligente lê a Bíblia e se entrega a Deus. Mas eu não vejo lógica. Pois é. Então está faltando alguma coisa. Se Deus fez promessas a Abraão e as promessas aconteceram, se você é de Jesus, todas as promessas são sobre você. Estão marcadas para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos. É sobre você, é para o seu trabalho. Suas mãos há de ser prósperas. Seus negócios hão de ser prósperos. Está dizendo que você vai ser rico, milionário, vai ser ou não? Próspero. Sabe o que é próspero? Próspero é assim, ó. Lança a semente na terra, a semente não morre, ela prospera. Não é assim? Não foi assim com Abraão? Não foi assim com Isaac? Herdeiro dele. Agora, você não crê o suficiente. Quando você vê um desertozinho, entrada aqui, você fala, quantos quilômetros está para entrar no deserto? 45. Acho que eu vou voltar, está muito quente. Você desiste. Quando você vê uma nuvem escura se formando, vai chover? Que tipo de chuva? Olha lá a meteorologia. Ah, não, tenho medo de trovão. Você não entra na tempestade. Deus tem algo especial para você. E permita-me falar, você só vai receber a vitória, só vai receber a promessa passando pela provação. Abraão subiu? Subiu. Ofereceu? Isaac? Ofereceu. Ele matou? Não. Deus não pediu para ele matar. Lembra do texto? Eu li no texto hebraico para não ter confusão. Ele não matou porque Deus não pediu para ele matar. Choquei você? Choquei você. Porque eu leio os textos aqui e eu fico impressionado. Porque às vezes, como tem alguns erros de tradução, tal, para chegar até aqui o português, eu fico impressionado. Primeiro, Deus não mandou. Deus pediu. Porque dependia da fé e da obediência de Abraão, crer que Deus do impossível estava com ele. O Deus da promessa era com ele. E ele podia falar assim, bom, 2 mais 2 é igual a 4, lá embaixo, com o jumento. Lá embaixo ele podia, 2 mais 2 é igual a 4. Depois que ele deixou o jumento subiu, 2 mais 2 é Deus proverá. Mas lá embaixo ele podia falar assim, bom, se Deus fez a promessa, Deus vai cumprir. Porque ele cumpriu tudo o que ele prometeu. Então se ele pediu para oferecer um filho e disse que o filho seria a minha herança, que tudo seria em função do filho, da minha herança, então Deus não vai tirar o filho. Ele podia pensar, no caminho, na subida, ele falou, Deus proverá. Não é porque ele falou Deus proverá porque ele estava em dúvida, não. É porque ele tinha certeza que a provisão estava com Deus. Onde está a tua certeza? Onde está a tua convicção? Eu tenho certeza, querido, que quando nós passarmos por essa provação, quando nós terminarmos a nossa subida, os nossos encontros, os nossos cultos serão melhores do que antes. Porque não tem propósito, querido, fazer a mesma coisa que fazia antes, fazer do mesmo jeito que fazia antes. Você será um homem melhor, você será uma mulher melhor, a sua fé será aumentada, robustecida, fortalecida nas promessas do Senhor. Eu tenho essa certeza. Ele não nos chamou para o pior, senão para o melhor. Nós vamos viver um tempo, querido, em que as adversidades serão nada. Diz a palavra lá que há um tempo que Deus preparou para os seus filhos, onde 2 fariam 100 correr, 100 inimigos correr, e 10 ou 100 faria 1000 correr. São 2 textos distintos, eu misturei os 2 textos agora. Sei que um deles fala que 100 vai fazer 10.000 correr, 10 vai fazer 1000 correr, 2 vão fazer 100 correr. Querido, sabe o que é isso? Haja força nas canelas, haja força nas mãos e nos braços, haja rosto de homem, não de gentil aspecto, mas como rosto de leão, como diz o texto,
rosto de leão. Você só de olhar, o inimigo já fica gelado. E quando você abre a boca, você vai dizer, por Israel. Não, por Yahvé e por Israel. Por Yahvé e por Israel. E você levanta a espada, o inimigo corre. Sabe por quê? Porque você é um homem de fé. O mundo não conhece fé. O mundo não conhece fé. O mundo não conhece homem. O mundo não conhece mulher de fé. Porque a mulher de fé é como Débora. Ela pega a lança, monta no cavalo e vai enfrentar os inimigos. Haja midianita para correr. Porque enquanto ela levanta a espada, montada no cavalo correndo, o céu está destilando, está tendo terremoto, está tendo chuvas de pedras, de granizo enorme, caindo sobre o vale, e os inimigos fogem se não morrerem. Esta é a unção que está sobre você. Quando você fica, não sei, porque veja bem, a minha Bíblia não diz bem assim, o texto eu ouvi um homem falando lá na televisão. Querido, o que importa para mim é o que está na palavra. Abraão sabia que Deus ia entrar com provisão, e entrou. Abraão sabia que Deus era Deus da providência, e foi, e continua sendo, não mudou nada. Abraão sabia que Deus era Deus de intervir nas diversas dificuldades, nas diversas lutas. Abraão sabia. Abraão tinha prova. E em tudo Deus foi fiel. Em tudo Deus foi fiel. Você quer experimentar a fidelidade de Deus? Confia nele. Repita diariamente, repita para você mesmo, repita promessas de Deus sobre você. Os amigos de Daniel entraram na fornalha porque o rei pediu. Não, porque o rei mandou, porque o rei queria destruí-los. E eles entraram porque Deus mandou? Não, porque Deus falou, pode entrar que eu estarei com vocês. Porque eles sabiam que Deus havia falado, quando entrares no meio da fornalha, as chamas não arderá em ti. Eles entraram convictos de que Deus não permitiria que eles fossem queimados. E foram? Claro que não. Eles falaram para o rei, fique sabendo, ó rei, a gente vai entrar. Se o nosso Deus permitir. Ele sabia que Yahvé Jireh, ou Elohim Jireh, Deus da provisão. Se eles duvidassem, eles não entrariam. Eles iam ajoelhar, dar um jeitinho, disfarçar, não entrariam. Mas eles entraram, porque sabia que o Deus de toda a provisão estava com eles. Daniel não entraria. Elias, misericórdia. Você acha que Elias ia chegar lá diante do rei, com soldados para todo lado que tinham poder para matá-lo? E Elias ia enfrentar o rei, ia falar para o rei Acabe, eu vou orar, e por 3 anos, não, ele não falou por 3 anos, ele disse, e até quando? Eu vou orar e não vai chover mais, até que eu ore novamente. Você acha que, permite a expressão, você acha que Elias seria besta de fazer assim? E foi caçado como um rato foi caçado. Ninguém achou Elias. Até o dia que ele voluntariamente voltou, falou, agora eu vou orar e vai cair chuva do céu. Antes, porém, vocês vão ter que decidir. Vocês se dizem israelitas? Vocês se dizem filhos da promessa? Então vocês vão ter que decidir. Ou vocês vão adorar Yahvé, o Eterno, ou vão adorar Baal, o Deus das moscas, ou o Deus das sombras. Decidam. Pronto. E você? Qual é a resposta que você tem hoje? Para mim hoje, nesse momento, nesse tempo, toda a resposta. 2 mais 2, Deus proverá. Como vai ser o sacrifício? Deus proverá. Como será o amanhã? Deus proverá. Que dia nós vamos? Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. E se eu falar para você que já está tudo pronto? É claro que Ele só pode prover porque já está tudo pronto. Ele sabe o que você precisa amanhã. Ele sabe. Sabe onde está a sua resposta. Com Abraão, eu aprendo a esperar pela fé.
Não, assim, eu não sei como vai ser, pelo amor de Deus, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Não, pela fé eu digo assim, Deus proverá. O amanhã pertence a Ele. O amanhã pertence ao Deus da promessa. O amanhã pertence ao Deus da provisão. O amanhã não depende da minha fé. O amanhã não depende do que eu acho, do que eu penso, do que eu creio. Amanhã pertence ao Deus de toda a provisão. Eu quero te chamar a oferecer, a buscar oferecer diante do Senhor uma oferta de elevação. Que é aquela entrega daquilo que você não tem, de recursos que você não possui, você vai entregar diante do Senhor. Você vai renovar a tua aliança diante dele. Você vai deixar quem quer cuidar das coisas na terra, e vai subir para a presença do Senhor. Eu quero que você coloque tua mão direita sobre o teu coração agora, porque você vai dizer ao Senhor que você crê nele. Eu te desafio agora a se inclinar diante de Deus, se inclinar diante dele e declarar como Abraão declarou: o meu Deus proverá. Aquele lugar ficou conhecido como o Monte da Provisão. Até hoje ele é conhecido como o lugar da provisão. E espiritualmente, por causa de Cristo, o lugar da provisão hoje é aqui, é agora. É aqui onde eu estou. É aí onde você está. Eu quero que você reúna a tua fé. Reúna a tua fé. Reúna na tua mente agora, no teu coração, na tua alma, as promessas. Faça mentalmente uma listinha das promessas que Deus tem para você. E não cobre Deus. Não exija nada dele, mas declare de forma graciosa, de forma inteira, de forma... uma oferta. Eu sei que o Senhor é o Deus de toda a provisão. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Cante diante dele, que Deus cuida de você, que você está protegido pela sombra dele, que você está guardado debaixo das asas dele, que ele, se ele quiser e se precisar, ele vai derrubar 11.000 à tua volta, 11.000. 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você permanecerá em pé e não será atingido. Meios, ele provê. Saídas, ele provê. Recursos, ele provê. Renova a tua aliança com ele agora, meu querido. Diga para ele: Pai, perdão, porque eu não tenho confiado de forma suficiente. Eu não tenho crido de forma grande o suficiente para, no meio da minha prova, no meio da minha provação, eu abrir meus olhos e ter visão profética e ver o sobrenatural. Comigo não está acontecendo assim, Deus. Eu estou sentindo a força do vento frio à medida em que eu subo. Estou sentindo medo e tenho vontade de me esconder. Mas eu sei que o propósito do Senhor para mim não é este. O que eu tenho recebido do Senhor é do Senhor. E o Senhor não vai tirar a minha provisão. O Senhor não é Deus que faz assim. O Senhor não é um Deus que dá pela noite e tira pela manhã. O Senhor não é um Deus que dá pela manhã e tira à noite. Não, o Senhor é um Deus que dá e aumenta essa medida. O Senhor é um Deus que promete que, semeando na terra, o Senhor dá pão ao que semeia, dá força ao semeador. Eu estou semeando, Pai. Eu já tenho visto bastante, mas eu quero ver mais. Pai, me dá forças, me dá condições, porque eu quero tocar o intangível. Eu quero ver o invisível. Eu quero estar com Abraão, não somente no alto do Moriá, mas eu quero estar com Abraão na subida do Moriá.
Que demore um dia, que demore 3 dias, não importa. Eu quero subir, Senhor, o teu monte, o monte da provisão, o monte do suprimento. E ao invés de reclamar, de murmurar, de duvidar, eu quero cantar. Eu quero exaltar o teu nome. E eu quero declarar para quem me perguntar, Deus proverá. Porque eu quero estar cheio da tua presença, Deus de toda a provisão. Eu não quero duvidar do dia de amanhã. Eu não quero duvidar de coisa alguma. Eu quero descansar no Senhor. Eu digo como o pai daquele menino falou para Jesus, perdoa a minha incredulidade, aumenta a minha fé. Eu tomo posse agora, Pai, de todas as promessas do Senhor para mim. Pelo poder, pela ação do Teu Espírito, estou me lembrando das Tuas promessas. Eu vou declarando as Tuas promessas. Eu subirei ao monte. Eu subirei ao monte contigo. Eu subirei ao monte contigo. Debaixo do Teu poder eu caminharei e oferecerei a minha oferta de elevação. E voltarei para cuidar da minha vida, das minhas coisas, do meu cotidiano, mas debaixo da tua unção, debaixo do teu poder, debaixo da fé renovada no Senhor. E serei mais do que vencedor, porque essa é a proposta do Senhor para mim. Essa é a promessa do Senhor para todo aquele que confia no Senhor e anda debaixo da tua palavra. Seja assim, meu Deus, seja assim, meu Pai. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Amém e amém. E glórias a Deus. Aleluia. Querido, descansa debaixo desta palavra. Eu te envio, profética e apostolicamente, para uma semana de vitória, para uma semana que vai marcar diferença na sua vida. A semana, ou o dia, não é a semana, o dia da provisão do Senhor. Hoje o Senhor está liberando uma provisão sobrenatural sobre a tua vida. Faz assim, ó, e recebe. Faz assim, ó, toma posse. Essa é a tua porção, para fazer diferença, para dar uma virada na tua história, para não ser nunca mais. Presta atenção, para não ser nunca mais dependente de circunstância. Se o vento soprar para a direita, você vai para a direita, se soprar para a esquerda, você vai para a esquerda. Não, você vai na direção que Deus mandar. Não depende mais de vento, não depende mais de velas, não depende mais de estratégia humana. Depende da tua fé em Deus, no Deus de toda provisão. Deus proverá e Deus proveu. Deus continua provendo. Glória a Deus. Deus te abençoe grandemente, fortemente. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos terminando, querido. Estamos terminando. Eu posso levantar minha mão agora e dizer assim, ó, Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot, semana Tov, feliz, abençoado. Semana abençoada para você. Em todas as áreas da sua vida. Que haja saúde, que haja alegria, que haja provisão, prosperidade e haja muita paz. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Ah, e não se esqueça, está passando aqui agora. O banco, a agência, os dados para você fazer depósito, fazer uma transferência, entregar seu dízimo, entregar sua oferta. E se sentiu no coração, isso é com você, querido. Uma oferta especial, uma oferta de elevação, algo que te custe. Mas você quer oferecer a Deus como gratidão, como uma expressão forte. Pode depositar, pode fazer a transferência, pode fazer a TED. Todos os recursos, tudo que você precisa, tecnicamente falando, está aqui, ó. Mas a disposição para a oferta de elevação está no teu coração. Será muito bem recebido. E as bênçãos, só suas. As provisões sobrenaturais de Deus sobre você. Amém? Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau.